Da costa leste à costa oeste, das montanhas rochosas às planícies do centro, a geografia dos Estados Unidos moldou seu destino e contribuiu para a ascensão como a maior potência mundial. Nesse vídeo vamos entender como que os Estados Unidos se tornaram o principal país do mundo, passando por várias guerras, mas acima de tudo, porque a geografia do local tem grande influência nisso. Se você já se perguntou por que o dólar é usado pelo mundo todo, ou então por que os Estados Unidos é um dos maiores países em termos econômicos, militares e tecnológicos, esse vídeo vai te dar todas essas respostas e mostrar como eles conseguiram chegar a esse ponto. Como vimos no vídeo sobre o dólar, vou deixar aqui no card para você assistir depois, os Estados Unidos são referência econômica desde 1819, com o dólar sendo a principal moeda de reserva mundial. Só os Estados Unidos possuem 39% do gasto militar global, além de ser o segundo maior exportador e possuir a maior economia do mundo. Se você gosta desses vídeos de história, como esse dos Estados Unidos, da Argentina e do dólar, que já estão aqui no canal, não esqueça de seguir esse canal e compartilhar esses vídeos com seus amigos. Isso ajuda muito o algoritmo e mais pessoas também descobrem este canal. Mostra pra mim então que você gosta de mim, que você gosta desse tipo de conteúdo, deixando o like, se inscrevendo e ativando o sininho, tá bom? Vamos pro vídeo que está... Todos sabem que os Estados Unidos são o país mais dominante e poderoso hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Lá no início, na colonização, o país era composto por algumas terras no campo leste, conhecidas como 13 colônias, que pertenciam à Inglaterra. Cada colônia se desenvolveu de maneira autônoma, que possibilitou a divisão entre colônias do norte e colônias do sul, já que a geografia de cada região era bastante distinta. No norte, Boston e Newport se tornaram os principais portos na época, sendo uma área focada em atividades de construção naval e pesca. Como a região costeira não era boa para a agricultura, eles precisavam trocar com as colônias que estavam mais ao centro. As terras dessas colônias eram perfeitas para a agricultura. A área possui vários fatores que favoreciam o crescimento das plantações. O clima é quente e os solos favoráveis. Ele também tem rios navegáveis que se estendem até o interior, o que facilitava muito o transporte de mercadorias. Os produtores centrais do interior transportavam seus bens através desses rios, de modo que as cidades ao redor cresceram como pontos de troca perto dos leitos. Filadélfia e Nova York foram as duas principais cidades da era colonial nessa área, e suas localizações refletem os seus papéis. Tanto Nova York quanto Filadélfia estão na foz de rios navegáveis. Já as colônias do sul possuem sedes de alguns dos assentamentos coloniais mais antigos. Os rios dessa região possuem duas características formadas pela geografia. Quando traçamos uma linha cortando a região em duas, os rios de cima possuem cachoeiras, enquanto os de baixo da linha são rios mais calmos e navegáveis. Baltimore, Richmond, Durham, Raleigh, Colômbia, Augusta e outras várias cidades estão exatamente em cima dessa linha, e não é por acaso. Há duas razões para isso. A óbvia é que abaixo dessas cidades são os rios que eram navegáveis, então era mais fácil para que os colonos pudessem chegar às cidades. A segunda é que elas ficavam no interior, e isso ajudava na proteção contra ataques de outros povos. A Espanha controlou a Flórida durante boa parte da era colonial e teve uma presença militar significativa. Na época, fazia sentido pensar que eles continuariam sua expansão pelo litoral. Então, as cidades coloniais do sul escolheram suas localizações com base na geografia da região. Apesar disso, o território americano precisava ser expandido. O crescimento territorial americano era inevitável. O desejo de possuir mais terras férteis para a agricultura, a busca por riqueza, a busca por oportunidades econômicas e a procura de terras para a construção de ferrovias só aumentavam. Em 1800, o que agora os Estados Unidos era essencialmente dividido em três seções governadas por três países: Estados Unidos, França e Espanha. Na era colonial, ninguém explorava as terras a oeste dos Apalaches, até chegar o ano de 1789, quando o primeiro explorador atravessou o continente até o Pacífico. O primeiro problema que impedia a expansão era a propriedade espanhola e francesa sobre o rio Mississippi, onde hoje é a cidade de New Orleans. Ela talvez foi a cidade mais importante do continente, porque é onde o rio Mississippi encontra o oceano. Quem controlava New Orleans controlava todo o meio oeste. Quase não havia estradas indo de leste a oeste na América do Norte no início dos anos de 1800. Então, para levar algo de Pittsburgh para Nova York era muito mais fácil se você enviasse a carga
pelo rio Ohio e Mississippi, entrar no oceano e dar a volta toda na costa do que percorrer 600 quilômetros no continente. O rio Mississippi era tão procurado pelos Estados Unidos porque ele era um rio muito calmo. E rios calmos, eles não necessitam de tecnologias avançadas para poder navegar, o que facilitava muito o transporte de mercadorias. Sem falar que no início do rio, em New Orleans, você pode navegar mais de 3.000 quilômetros para dentro do país. Rios são as formas mais baratas de locomoção. Estradas precisam de tempo, dinheiro e de tecnologia para serem construídas, além de manutenção. Os rios já estão lá, são grátis para qualquer pessoa usar. O valor que esse rio teria para os Estados Unidos era incalculável na época. A quantidade de fazendas e plantações que seriam construídas ao redor do rio eram inúmeras, e a exportação para o resto do mundo ficaria muito mais fácil. Sem acesso a New Orleans, os Estados Unidos não tinham acesso aos rios, e sem acesso aos rios, os Estados Unidos não poderiam negociar colheitas e outros bens com o mundo, que dificultava a exportação. Foi nessa época que começou o que ficou conhecido como a Marcha para o Oeste. Em 1803, os Estados Unidos fecharam um dos melhores negócios da história do país: a compra do estado de Louisiana, que foi onde fica New Orleans, e claro, o rio Mississippi. A França na época era dona da Louisiana, mas como os americanos não tinham mais como crescer pro leste, né, porque só tinha oceano, o único rumo que ele tinha era pro oeste, o que significava ou a guerra ou a compra de terra. Felizmente, a França aceitou a venda do estado da Louisiana. Adivinha por quanto? Pela bagatela de 15 milhões de dólares, valor que hoje seria mais ou menos em torno de 300 milhões de dólares. Com isso, agora os Estados Unidos possuíam quase o dobro de seu tamanho, mais terras para plantações e o principal, o acesso ao rio Mississippi e a exportação de produtos para o resto do mundo. A França já não era mais o problema na expansão, mas a Espanha ainda estava lá. A Espanha era dona da Flórida, Texas e do Novo México. O Tratado de Adams-Onís foi firmado em 1819 e tinha como objetivo resolver várias disputas territoriais entre os Estados Unidos e a Espanha na América do Norte. Uma das principais questões a serem resolvidas era a fronteira entre a Louisiana francesa, que havia sido adquirida pelos Estados Unidos em 1803, e a Flórida espanhola, que era uma colônia espanhola na época. Nesse tratado, além de vários outros pontos, a Espanha concordou em ceder a Flórida aos Estados Unidos, que haviam alegado várias violações espanholas de fronteiras e incursões militares na Flórida. O Texas foi uma província espanhola até 1821, quando o México conquistou sua independência da Espanha. O Texas então se tornou parte do México independente. Após a independência do México, o Texas declarou sua própria independência em 1836, tornando-se uma república independente. Mas ainda não estava bom. Os Estados Unidos ainda queriam expandir seus territórios. Por isso, entre 1846 e 1848 ocorreu a Guerra Mexicano-Americana e a invasão do botão de like, onde os Estados Unidos deu o like, invadiu o botão de subscribe e se inscreveu ativando o sininho, cara. Se você não fez isso, você também vai ser invadido. Você não vai ser uma maior potência, não. O México era dono das terras que hoje são Texas, Novo México e Califórnia. O Texas passou a ser americano ainda em 1845. Isso aumentou a tensão entre os Estados Unidos e o México, que fez com que essa guerra acontecesse. A guerra foi marcada por uma série de batalhas e confrontos em diferentes áreas do território mexicano. As forças americanas, mais bem equipadas e organizadas, obtiveram várias vitórias militares e avançaram em território mexicano. No entanto, a guerra foi controversa nos Estados Unidos, com muitos opositores, incluindo figuras públicas proeminentes como Abraham Lincoln, questionando a legalidade e a justiça do conflito. Houve também a oposição de outros países, como a Grã-Bretanha e a França, que eram críticos à expansão territorial. No final de tudo, os Estados Unidos ganhou a guerra e, em consequência, as posses das terras. Os Estados Unidos agora possuíam terras de costa a costa. Talvez você esteja se perguntando, por que o México ou o Canadá não fizeram alguma coisa para impedir esse avanço dos Estados Unidos? Bom, porque não era tão simples assim. O México era grande parte um deserto e não tinha sistema fluvial robusto como os Estados Unidos, que facilitasse a liberdade de movimento. Sem um sistema de transporte sólido e pouca capacidade de cultivo, havia pouca chance de alcançar a população e o nível de desenvolvimento necessário para rivalizar com os Estados Unidos na época. Além disso, o México passava por conflitos internos, incluindo a instabilidade política e a fragilidade econômica. Eles também estavam se recuperando de uma recente guerra de independência contra a Espanha, que começou em 1810 e durou por 10 anos. O Canadá também teve seus próprios problemas, não tinha rios atravessando o país, o clima não permitia muita agricultura e o terreno montanhoso tornava as estradas muito difíceis. Até hoje, com toda a tecnologia e estrutura que temos, apenas uma estrada de pista dupla liga o leste com o oeste do Canadá. Ela é conhecida como Trans-Canada Highway e tem 7.000
1.821 quilômetros no total. Ela desempenha um papel crucial na conexão das comunidades e no transporte de pessoas e mercadorias em todo o Canadá. Pra você ter uma noção, em 2016 apareceram algumas rachaduras em uma ponte que faz parte dessa rodovia. O resultado foi 17 horas de trânsito parado e a impossibilidade de transporte de cargas e produtos de leste a oeste no Canadá. Se o Canadá for invadido alguma vez, a locomoção e envio de suprimentos vai ser muito difícil. Além de que é mais provável que cada estado haja como eles acham melhor, ao invés do país todo agir com o mesmo objetivo. O outro motivo da expansão para o oeste é o chamado Destino Manifesto. O Destino Manifesto foi a crença dos americanos de que deveriam expandir o território das 13 colônias para o oeste, com o intuito de levar a civilização para outras regiões. Esse manifesto era bem popular na época e falava que eles tinham o direito de expandir suas terras por causa de alguma missão divina. Essa crença não só ajudou a afastar quem estava no caminho, mas também reforçou a determinação dos Estados Unidos em expandir o seu território, independentemente de reivindicações territoriais do México ou de qualquer outro país. Agora sim, os Estados Unidos está completo e do jeito que conhecemos hoje, com a arma mais poderosa que pode ser encontrado debaixo da terra deles. Embora já tenha sido o maior produtor e exportador de petróleo do mundo no início do século XX e ter fornecido quase 6 em cada 7 barris de petróleo usados pelos aliados na Segunda Guerra Mundial, acreditava-se que os dias da América como uma grande nação produtora de petróleo terminariam em meados da década de 1970, já que a demanda ultrapassava rapidamente a produção no boom econômico pós-Segunda Guerra Mundial. Em 1973, com o país importando mais de 1/3 de todo o seu suprimento de petróleo, os Estados Unidos ficaram vulneráveis a embargos e sanções vindos da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP é composta por países do Oriente Médio, África e Venezuela naquele momento. Na época, os países da OPEP representavam metade de toda a produção de petróleo mundial, e sua decisão de embarcar os Estados Unidos devido ao seu apoio a Israel durante a guerra do Yom Kippur excluiu o país da organização, fazendo com que os preços da energia americana disparassem. Mais tarde, depois da Revolução Islâmica, em 1979, no Irã, os Estados Unidos ficaram excluídos de todo o rico suprimento de petróleo que tinham lá. Agora junta isso com a crescente demanda por petróleo nos Estados Unidos ao longo do século XX, e com a produção doméstica nunca capaz de alcançá-la, os Estados Unidos se viram obrigados, em 2005, a importar 60% de seu suprimento de petróleo. Como consequência, a política externa americana foi, por décadas, dominada e limitada pela forte dependência do mundo exterior para o seu abastecimento de petróleo. Mas isso mudou após o início do século XXI, por causa de uma revolução na indústria. Inovações tecnológicas e econômicas nas indústrias de perfuração de solo e as técnicas agora conhecidas como fracking, que são tecnologias de perfuração de mais de 3,2 quilômetros, estavam finalmente desbloqueando a capacidade das empresas de petróleo e gás de procurar recursos em rochas de xisto, começando no Texas em 1998. Em uma região conhecida como Barnett Shale, as notícias de que a rocha de xisto poderiam ser extraída para o petróleo e gás começou a se espalhar rapidamente entre as indústrias. Essas novas descobertas de xisto revelaram que o Texas possuía alguns dos maiores campos de petróleo e gases do mundo, como o Eagle Ford Shale, que fica localizado mais ao sul do estado, e outras áreas chamadas também de Permian Basin, mais ali ao oeste do Texas. Em apenas uma década, essa nova realidade e essas enormes descobertas dispararam a produção de petróleo texana, até se tornar o estado produtor de petróleo maior do que todos os países da OPEP, exceto a Arábia Saudita. Hoje em dia, quase 40% da produção de petróleo dos Estados Unidos vem do Texas. Aliás, você sabia se o estado do Texas fosse um país, eles ocupariam a 4ª posição de produtores, atrás apenas do resto dos Estados Unidos, a Arábia Saudita e da Rússia. Além do Texas, um campo chamado Bakken Field, que foi em North Dakota, na divisa com o Canadá, é o segundo principal campo de petróleo do país, apenas atrás do Texas. Também há o vasto campo de petróleo e gás na costa do Golfo do México, a National Petroleum Reserve, no Alasca, e por último, que pode se tornar o maior campo de gás natural já descoberto, o Marcellus Shale, que ocupa o norte de Nova York, Pensilvânia, Ohio e a Virgínia Ocidental. Essas descobertas triplicaram as reservas de gás natural dos Estados Unidos entre 2002 e 2019. E com uma enorme rede de gasoduto construída, que se estende desde a fronteira do México, os Estados Unidos se tornaram o segundo maior exportador de gás natural, atrás apenas da Rússia. Pela primeira vez em mais de 4 décadas, os Estados Unidos têm tudo
para recuperar seu título de maior produtor mundial de petróleo. Sem contar que as vastas bacias de xisto estão todas localizadas próximas às principais rotas de transportes navegáveis. Dessa forma, os Estados Unidos são independentes no quesito energia. Eles não precisariam mais importar esses recursos, mas por questões econômicas, 60% do petróleo usado do país vem do Canadá e do México. Essas forças geográficas e geológicas juntas tornam os Estados Unidos na potência global mais formidável do século XXI e da história humana. Foi nesse momento em que pessoas se convenceram que eles eram intocáveis. Os únicos que podem atacar os Estados Unidos por terra são Canadá e México, que são dois países sem potências militares. Quem realmente deseja atacar o país deve ser pelos oceanos, o que diminui muito o poder de ataque e o fator surpresa. Os Estados Unidos são limitados de leste a oeste por oceanos e ao norte e sul por países militarmente fracos e que não apresentam nenhum risco de ataque. Isso significa que os Estados Unidos quase nunca foram ameaçados em alguma fronteira. Esse pode ser um dos pontos que fazem com que os Estados Unidos tenham um governo e estrutura política únicos. Eles tiveram tempo para desenvolver o sistema enquanto não estavam preocupados com possíveis invasões. Os Estados Unidos em uma posição privilegiada, onde milhares de quilômetros separam o país do caos que pode acontecer na Europa ou Ásia. O continente norte-americano praticamente não possui conflitos terrestres internacionais. Mesmo com um dos maiores investimentos em equipamentos militares, os Estados Unidos não precisam realmente se preocupar com combates todos os dias. Fica muito mais fácil focar e dedicar o seu tempo em educação, desenvolvimento, ciência e política. E mesmo assim, com todo o poder e influência do país em todo o mundo, os conflitos não acabaram. Você já parou para se perguntar por que os Estados Unidos eles tanto querem o controle de Cuba? A explicação é bem simples. Cuba pode facilmente servir como uma base para algum outro país, fazendo com que o rio Mississippi seja inutilizado por alguma guerra ou tensão política. Foi exatamente isso que aconteceu em 1960, quando os Estados Unidos romperam as relações diplomáticas com Cuba, o que fez com que os cubanos se aproximassem da União Soviética. Entendendo que isso era muito perigoso para a economia dos Estados Unidos, os americanos começaram uma guerra contra Cuba. Durante a Guerra Fria, conhecida como Crise dos Mísseis em 1962, a guerra começou após a descoberta de uma base de mísseis soviéticos que estavam em construção lá em Cuba. Quem tem acesso a Cuba pode facilmente fechar as duas passagens que o rio Mississippi tem para o oceano aberto, além de ter livre ataque contra New Orleans, a primeira cidade do rio Mississippi, que foi um dos rios que fez com que os Estados Unidos ficasse o que ele é hoje. A crise foi resolvida por meio de negociações diretas e intensas entre o presidente dos Estados Unidos, JFK, John F. Kennedy, e o líder soviético Nikita Khrushchev. Bem, em 27 de outubro de 1962, um acordo foi alcançado para encerrar a crise. Os Estados Unidos concordaram em não invadir Cuba e remover o bloqueio naval em troca do compromisso da União Soviética de remover os mísseis nucleares de Cuba. Alguns outros conflitos americanos durante esse tempo foram a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, de 39 a 45, Guerra do Indochina, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã. A partir da década de 60 teve o ataque às Torres Gêmeas em 2001 e a invasão do Afeganistão em 2001 e do Iraque em 2013. Bom, concluindo, a geografia teve e ainda tem um fator determinante no sucesso e na conquista mundial dos Estados Unidos sobre os outros países. A vantagem comercial e territorial que eles obtiveram na época colocou eles muito à frente de qualquer outro país. Mas é inegável que a vontade de conquistar cada vez mais territórios também tem uma porcentagem considerável de culpa durante essa expansão. Eles sempre estiveram à frente em termos de tecnologia e armamento militar, sempre foi o país que mais investiu em poder bélico. Os drones, por exemplo, são desenvolvidos para o uso militar desde 1950. A questão agora é, será que eles continuarão a dominar o mundo como está acontecendo até agora? Será que o dólar vai continuar sendo reserva mundial? Se você quer saber sobre isso, eu deixei um vídeo aqui no card para você assistir. Corre lá logo depois desse vídeo. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Brian Alves, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, quer acompanhar o meu trabalho, deixa o like, se inscreve. Se você não gostou, clica 2 vezes no dislike, só para ter certeza que você realmente deu o seu feedback. E também me siga nas outras redes sociais, estou presente tanto no Instagram, Twitter, TikTok, Shorts, tudo, tá? Pra você não perder mais conteúdos como esse. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Cruze, tchau!